puxado, hein, gente? Tema pesado. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar disso sim. Foi difícil gravar esse vídeo, tá? Para chegar aqui para gravar, mas amei. Vamos falar desse tema. As pessoas acham que o espírito de Jezabel, ele faz só com que as mulheres pintem o rosto, os cabelos, as unhas, usem roupas às vezes até indecentes, né? Com que as mulheres venham ser vaidosas, mas o espírito de Jezabel vai muito além de prostituição e de perversão. Jezabel era uma princesa fenícia, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e ela veio a se casar com Acabe, rei de Israel. Olha só. A partir do momento em que Acabe se casou com ela, ele foi induzido a adorar os seus deuses, que eram Aserá e Baal. Aquela mulher foi a mulher mais perversa da história do Antigo Testamento, da história da Bíblia. Enfim, algumas características que eu vou falar aqui, que você pode até ouvir e detectar se você conhece alguém na sua igreja, na sua comunidade, que esteja agindo, sendo usado por esse espírito maligno. Porém, antes de falar sobre Jezabel, quero falar, porque está na capa do vídeo, a respeito do espírito de Maria Mulambo, que é uma entidade das pombagiras, que leva as pessoas a viverem na pobreza, na miséria, e leva as pessoas até a sarjeta. É um espírito que a sua história conta que ela sofreu muitos sacrifícios e por conta disso o seu espírito age dessa forma na vida das pessoas. Mas enfim, é um espírito demoníaco da casta das pombagiras. Mas a pessoa que está vivendo numa dificuldade, vivendo na pobreza, que passa necessidades, não significa que ela está debaixo de um espírito demoníaco. Talvez ela esteja passando por uma dificuldade momentânea, talvez ela esteja passando por uma provação, passando por uma tentação. E também nem todo mundo vai ser rico, né, gente? Então muitas pessoas, infelizmente, vão passar dificuldade a vida inteira. Não significa que elas estão sendo dominadas por esse espírito maligno, tá bom? Então, voltando a Jezabel, eu vou falar de algumas características que faz com que esse tipo de demônio venha agir na vida das pessoas. Jesus mesmo falou a respeito desse espírito de Jezabel. O espírito não é um espírito que tem esse nome. Talvez seja um demônio que age dessa forma ou uma caça de demônios, de espíritos malignos que faz com que as pessoas venham agir dessa forma, tá bom? Então vamos lá para essas características. A pessoa que está debaixo desse espírito de Jezabel é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa que manipula todos à sua volta, ela pelo menos tenta. É uma pessoa que tem um poder de sedução muito grande, ela tem um poder de domínio, ela exerce um domínio sobre as pessoas, ela consegue manipular, ela consegue trazer as pessoas a se sujeitarem à sua liderança. Às vezes as pessoas estão ali cegas, não conseguem ver que aquela liderança está agindo manipulada por um espírito demoníaco, e as pessoas se submetem e aceitam e às vezes até idolatram aquela pessoa. Então é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa cruel. A pessoa que está agindo dominada por esse demônio, ela é uma pessoa má, uma pessoa perversa. Jezabel mandou matar muitos profetas, muitas pessoas. É uma pessoa que deseja dominar. Ela mandou matar Nabote, o dono de uma vinha que o rei queria comprar. O dono da vinha não quis vender, ela mandou matar o dono da vinha e falou pro seu marido: agora vai lá e pega a vinha para você. Ela nem queria a vinha, mas ela queria dominar. Então, para ela é um desafio quando alguém não se submete à sua ordenança ou à sua liderança. É uma pessoa idólatra. O que é uma idolatria? É quando você coloca qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer ser no lugar de Deus. Se você adora a si mesmo, ao seu corpo, ao seu dinheiro, à sua posição, aos seus dons, se você adora um ídolo
tudo isso está contra a vontade de Deus. Então o espírito de idolatria vai muito além. Voltando no assunto sobre a vaidade, porque a Bíblia fala que o adorno da mulher não deve ser o frisado de cabelo, não devem ser os acessórios que ela usa. Isso significa, amados, que a nossa essência não está nos nossos usos. A nossa essência, a essência da mulher não está naquilo que ela usa, não está no seu brinco, não está da forma que ela usa seu cabelo, que ela se porta, que ela se veste. Mas a sua essência tem que ser Jesus. A nossa essência de mulher tem que ser Deus. Nós temos que transbordar Deus. Quando as pessoas falarem de você, elas não vão se referir a você como uma pessoa, aquela lá que usa a roupa tal, aquela que usa o cabelo de tal jeito. Mas quando as pessoas se referirem a você, elas terão características que remetem você a uma pessoa de Deus. E o espírito de Jezabel é arrogante, é soberbo. Ela é melhor em tudo. Ela é a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa, a melhor amante, a melhor pastora, a melhor discípula, a melhor empresária, a melhor isso, a melhor em tudo. Esse é o espírito de Jezabel. Ela também consegue enganar as pessoas, ela consegue ludibriar, ela consegue formar na mente das pessoas a sua ideia é que é certa. E as pessoas vão naquela ideia e vão praticando e vão adaptando as suas práticas na vida delas e achando que tá tudo normal. É uma pessoa imoral, pessoa que passa por cima dos princípios cristãos, morais, sociais, para se dar bem. Então é um espírito imoral. É uma pessoa que não se arrepende dos seus erros. Ela comete um erro após o outro, mas ela não se arrepende. Ela não quebranta o seu coração. Você não vê em momento algum a pessoa quebrantada, a pessoa sendo humilde, a pessoa reconhecendo as suas falhas. Então é uma pessoa que sempre está certa. Sempre o erro não está nela. Outra característica é que Jezabel, ela era assassina, ela mandava matar os profetas de Deus. Ela estava cercada de adoradores de Baal e de Aserá. Mas ela não tolerava um profeta de Deus, ela não tolerava alguém que estava sob a liderança, sob o domínio de Deus. Ela mandava matar. E isso caracteriza uma atitude de perseguição. Irmãos, nós vemos muitas igrejas onde o espírito de Jezabel está atuando ferrenhamente, com toda a força. É um espírito que se estabelece o seu reino ali, estabelece a sua ordenança, estabelece o seu governo e ninguém pode mexer naquele governo. Você pode ver, eu já vi muitos casos de igrejas onde estava tudo errado, estava a liderança, as atitudes, a gente não via Deus nas atitudes, mas quando chegava alguém, uma pessoa usada por Deus, e queria mudar qualquer coisa que fosse, aquela pessoa era perseguida, aquela pessoa era isolada do meio dos irmãos e até expulsa. Ela não conseguia mais conviver naquela comunidade, naquela igreja, no meio daquele grupo. Então o espírito de Jezabel é um espírito perseguidor. Jezabel, ela perseguia os profetas, ela perseguiu Elias. Quando ficou sabendo que Elias matou os profetas de Baal, ela falou assim que ia destruir Elias. E Elias temeu. Sabe, o espírito de Jezabel, ele faz com que a gente tema. Em alguns momentos a gente já chega a temer. A gente chega a ter medo dessas pessoas que ameaçam. Elas perseguem tanto que a gente deixa de fazer o que a gente foi ordenado, que Deus nos ordenou, que Deus nos comissionou. O nosso chamado nós deixamos de exercer muitas vezes por conta do espírito de Jezabel ameaçador. Então Elias fugiu da presença dela, se escondeu, pediu para Deus que o matasse. Ele falou: Deus, eu quero morrer, de que adianta eu viver? Então muitas vezes nós questionamos a nossa existência, o nosso chamado, o propósito da nossa vida por conta desse espírito agindo dentro da igreja. Infelizmente, esse espírito, ele atua dentro das igrejas e muitas vezes nós deixamos passar despercebido para não criar confusão com ninguém, mas esse espírito é um espírito de confusão, de divisão. Ele trabalha para tirar toda a autoridade de Deus, ele trabalha única e exclusivamente para destruir a igreja, para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas do convívio com os irmãos, para destruir a igreja do Senhor. Foi isso que Jezabel tentou fazer durante toda a sua vida
no reino de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com esse tipo de espírito. Tome muito cuidado para você não ser ludibriado, para você não ser induzido por esse espírito, porque é um espírito de rebelião. É um espírito maligno de rebeldia. É um espírito que consegue trazer adeptos facilmente. É muito fácil você aderir a alguém que tem uma causa que vai colocar você numa posição elevada, que vai te dar status. É muito bom. É verdade. É um espírito que atiça a nossa vaidade, atiça nosso desejo de estar em evidência. Esse espírito, ele é terrível. Então você não é obrigado a concordar com tudo dentro da igreja. Nós tem muitas coisas na igreja com as quais nós não concordamos, mas não é por isso que nós vamos criar confusão e divisão no meio do corpo de Cristo. Se algo não tá bom, nós vamos tentar conversar, a não ser, como diz a Bíblia, no que depender de vós, tende paz com todos. Mas se não depende de você, se as pessoas não ouvem você, aí já é diferente, né? Mas cuidado com esse espírito para você não ser levado para esse movimento demoníaco. E se você está sendo envolvido por pessoas que estão perseguindo líderes, perseguindo liderança cristã, perseguindo pastores, perseguindo os irmãos, se você está sendo induzido, se você está envolvido num tipo de grupo desses, meu irmão, sai fora rapidinho. Tá? Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito de vida. Você não é obrigado a estar numa comunidade onde você está vendo que é Satanás que está agindo por meio daquele povo. Você não é obrigado a ficar. Aliás, você é obrigado a sair, tá bom? Então vá para um lugar onde você vê que tem Deus e sai rapidinho. Mas eu quero te falar que nós não devemos perseguir essas pessoas. Deus nos mostra, Deus nos dá revelação, Deus nos dá discernimento para que a gente veja qual o Espírito está agindo por meio das pessoas, mas nós temos que orar. O nosso papel é resistir, é orar e repreender para que as pessoas sejam libertas desse tipo de espírito. Amém, irmãos? Nós temos que orar, interceder, pagar o preço pela vida dos nossos irmãos, porque eles estão enganados. Mas, infelizmente, sempre vai ter pessoas usadas pelo espírito de Jezabel no nosso meio, né? Como disse Jesus, tem o trigo e tem o joio, mas não nos cabe tirar o joio, só cabe ao Senhor Jesus, tá bom? E por fim, Elias tinha se escondido e voltou e profetizou sobre a vida de Jezabel, que ela ia morrer e que os cães iam comer o corpo dela. E foi o que aconteceu. No seu sepultamento, eles não acharam o corpo, eles encontraram o crânio, as mãos e os pés daquela mulher, porque os cães tinham comido. Isso, naquela época, era uma maldição na vida da pessoa, quando ela ia ser enterrada e não encontravam o corpo dela, que os bichos tinham comido. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então vigie a sua vida, vigie seus sentimentos, vigie o seu pensamento, vigie a sua volta, as pessoas com quem você está envolvido, vigie o lugar onde você está e vigie principalmente quem chega perto de você, quem se aproxima de você, qual é a intenção dessas pessoas. Nós devemos provar os sentimentos, as intenções das pessoas, tá bom? Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido abençoador para a sua vida. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Sou muito grata, gente. Obrigada pela vida de vocês. E já que eu tô no final do vídeo, eu quero fazer um teste. Quem assistiu esse vídeo até o final, deixa no comentário aí, Jesus é Rei, tá bom? Eu agradeço todos vocês, estou muito feliz por todos os irmãos, as pessoas que têm recebido aqui as nossas mensagens. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e fiquem na santa paz do Senhor. Deus abençoe.